Direto da redação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão imediata do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello. Você vai entender na reportagem de Daniela Longuinho. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou na noite desta quinta-feira a prisão imediata do ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por participação em esquema de corrupção na BR Distribuidora. Moraes rejeitou o recurso apresentado pela defesa de Collor e pediu ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, a convocação de sessão virtual extraordinária do plenário para esta sexta, dia 25, para referendar a decisão, sem prejuízo para o início imediato do cumprimento da pena, inicialmente em regime fechado. Em 2023, Collor foi condenado pelo STF em um dos processos da Lava Jato. Conforme a condenação, o ex-presidente, como antigo dirigente do PTB, foi responsável por indicações políticas para a BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, e recebeu 20 milhões de reais em vantagens indevidas em contratos da empresa. Segundo a denúncia, os crimes ocorreram entre 2010 e 2014. A decisão de Moraes considerou que o segundo recurso apresentado pela defesa de Collor tinha objetivo protelatório para evitar o fim do processo. Na mesma decisão, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou recursos dos demais condenados e determinou o início do cumprimento da pena de Pedro Paulo Bergamassi de Leone Ramos, sentenciado a 4 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial semiaberto, e das penas restritivas de direitos impostas a Luiz Pereira Duarte Amorim. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Fernando Collor de Mello atualmente não exerce mais mandato. Fernando Collor foi presidente da República, ele sofreu um impeachment em 1992, quando era presidente. Você acompanha, depois de uma ampla campanha contra a corrupção no governo Collor. E o ponto que deflagrou, o epicentro, ou melhor, o pavio que foi aceso e deflagrou essa crise no governo Collor na ocasião foi o irmão dele, falecido, Pedro Collor de Mello, que era irmão do Fernando Collor de Mello e que denunciou por meio de uma entrevista de capa à revista Veja, acusando o governo de corrupção, evidenciando a corrupção por parte do PC Farias, que era o homem, foi tesoureiro da campanha de Collor e era o financeiro, caixa financeiro do Fernando Collor de Mello. E ali foi tragado todo mundo. PC Farias depois seria assassinado em circunstâncias misteriosas em Alagoas, ao lado de da esposa, da mulher. E até hoje o crime também não foi elucidado, o crime do PC Farias, quem matou o PC Farias. Negócio assim muito mal explicado. Mas o Fernando Collor de Mello, ele, e essa briga se deu no seio da família por conta de questões até financeiras. Porque a família de Fernando Collor de Mello é dono de um jornal Gazeta de Alagoas, um canal de televisão que é afiliado à Rede Globo de televisão em Alagoas, também a TV Gazeta de Alagoas. E o Fernando Collor, o Pedro Collor, estava incomodado porque o PC Farias estava criando um jornal para concorrer com ele no estado de Alagoas. Então ali teria se deflagrado essa crise. E depois descobriu-se também que o esquema financeiro, as sobras de campanha de Fernando Collor de Mello, abastecia o caixa paralelo de Fernando Collor para sustentar as mordomias. Então teve a história envolvendo a compra de um Fiat Elba. Aí teve a entrevista do ex-motorista Fernando Collor de Mello. Então foi uma confusão tremenda. Por algo muito mais grave, teve gente que não foi caçado. Por algo muito mais grave, o Temer nunca foi caçado. O Michel Temer, que foi um governo de 2 anos, mas todo mundo sabe como foi a farra no governo de Michel Temer, né? Mas foi uma crise política que foi desencadeou-se no país. Você confere aí a foto de Fernando Collor de Mello. Hoje, na época ele era muito mais jovem, né? Hoje ele já está um senhor, tempos se passaram. O Fernando Collor de Mello, ele volta à cena política como senador eleito pelo estado de Alagoas. E foi nesse percurso aí, como senador eleito pelo estado de Alagoas, que Fernando Collor de Mello teria se favorecido, se beneficiado
de verbas que está descrita nesse processo aí por indicar dirigentes para uma estatal e ali ter amealhado verbas de forma irregular na ordem de 20 milhões. Isso foi no âmbito da Lava Jato. O Fernando Collor de Mello, na eleição passada, foi um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você acompanha a foto dos dois aí, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. No governo Bolsonaro ele ainda era senador, ele apoiou, foi da base aliada de Bolsonaro. Então eu só estou mostrando aqui, contextualizando isso tudo, para mostrar o histórico de Fernando Collor de Mello e mostrar que na Operação Lava Jato, ainda que ela seja muito ligada a figuras do governo Lula, governo do PT, a Operação Lava Jato, na verdade, ela tragou o mundo político, né? Ela foi para cima do mundo político ali, mostrou-se o que? O PT, em nome de governabilidade, permitia que a então base aliada do PT, porque Collor também foi base aliada do PT, né? Indicasse dirigentes para as estatais. Então quem indicou dirigente para Petrobras, por exemplo? Paulo Roberto Costa, falecido, foi um dos expoentes na Operação Lava Jato. Quem indicou ele? O PP, na época, o Progressistas, foi Ciro Nogueira, o partido foi o Progressista, era indicação de partidos que compunha esse. O Roberto Jefferson tinha indicação também lá no governo Dilma, né? O Mensalão indicava dirigentes estatais. Quando começou a dar água, passou a não indicar e virou oposição a governos. Então, assim, o Centrão, Fernando Collor de Mello é uma figura também do Centrão no Congresso Nacional, está com todos os governos. Agora somos governo. Quem, não importa se seja comunista, seja direitista, seja de esquerda, seja de direita, seja vermelho, seja branco, seja amarelo, é governo, Centrão está dentro. Todo mundo sabe em troca de quê. A informação que chega agora é que Fernando de Collor já se apresentou, já está cautelado na Superintendência da Polícia Federal em Alagoas. Procede isso? Procede? Deixa eu ver aqui, já está aqui, já está na mídia, já está na imprensa aqui. Daqui a pouco o Jornal Diário da Guanabara, que me informou aqui, vai informar melhor. Deixa eu chegar só. Ex-presidente Fernando Collor é preso após decisão de Moraes por condenação na Lava Jato. Você está conferindo aí no G1. Então é fato. Fernando Collor de Mello já está cautelado na Superintendência da Polícia Federal em Alagoas. Foi preso no aeroporto, não foi? E na chegada, né, no Alagoas, né? Então ele foi preso. Ele estava saindo ou estava... Ele iria para Brasília, o Fernando Collor de Mello. Ele foi preso no aeroporto quando estava embarcando com destino a Brasília. Então foi o que você conferiu essa notícia agora pela manhã, tá fresquinha. Fernando Collor de Mello já está cautelado pela Polícia Federal em Brasília. Esse é o que vai... Olha, já está aqui também, já está aqui no DG, no Direto da Guanabara, tem matéria aqui também. O que o Diário da Guanabara está dizendo aqui? Deixa eu só olhar aqui. STF determina prisão imediata de Fernando Collor após condenação por corrupção e lavagem de dinheiro. Vamos mostrar aí a reportagem do Diário da Guanabara. A ministra Alexandre de Moraes rejeitou o recurso da defesa e confirmou pena de 8 anos e 10 meses por envolvimento no esquema da BR Distribuidora. A reportagem aqui do Diário da Guanabara está detalhando bem. O que destaca aqui a reportagem? O ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira, 24, a prisão imediata do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Eu vou enviar para você, Júlio, aí já está na tela aí? Está na tela, né? Então é o que destaca aqui a reportagem do Diário da Guanabara. Você está conferindo aí na tela. E a decisão foi tomada após o ministro rejeitar o recurso da defesa contra a condenação do político por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato. Continuando aqui. Collor foi condenado em 2023 pelo STF a 8 anos e 10 meses de prisão. E segundo o processo, enquanto exercia influência como dirigente do PTB, o ex-presidente fez indicações políticas para a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, e teria recebido 20 milhões em propinas entre 2010 e 2014 em contratos superfaturados. E na decisão desta quarta-feira, Moraes afirmou que os recursos apresentados pela defesa eram meramente protelatórios.
o que autorizou o trânsito em julgado da sentença e o início imediato do cumprimento da pena. O que destaca aqui o Alexandre de Moraes? Vou ler aqui que o Diário da Guanabara está transcrevendo. A manifesta inadmissibilidade dos embargos revela o caráter meramente protelatório dos infringentes, autorizando o imediato cumprimento da decisão condenatória, escreveu Moraes. Só explicando o que é isso daqui. O Fernando Collor ele foi condenado. Aí ele entrou com o chamado embargos infringentes. Quando é embargos infringentes, ele está apontando ali incoerência, determinado erro processual, ele pede melhor explicação para contestar ali os erros processuais. E não foi isso que estava acontecendo aqui, segundo a avaliação do Alexandre de Moraes. Ele estava usando isso como tática para retardar, para protelar o cumprimento da sentença. E o ministro também pediu ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, a convocação de uma sessão virtual prevista para sexta-feira para referendar a decisão. Então, hoje, virtualmente, o plenário do STF, uma reunião virtual, vai se reunir para referendar essa decisão. E a defesa vai cumprir decisão. A defesa de Fernando Collor divulgou nota afirmando que recebeu a decisão com surpresa e preocupação, mas que o ex-presidente vai se apresentar voluntariamente para cumprir pena. Então ele se apresentaria, ele estava indo para Brasília, né? Ele estava embarcando com destino a Brasília, quando foi preso no aeroporto de Alagoas.